Bem-vindo, querido irmão, bem-vinda, querida irmã. Nós vamos entrar mais uma vez nesse bonito programa Em Comunhão. É a nossa mesa redonda em que nós procuramos aprofundar um pouco mais a nossa fé, em que nós procuramos partilhar com vocês aquilo que realmente nos ajuda a viver uma fé baseada na Palavra de Deus, uma fé que nos ajuda a crescer cada vez mais como igreja. E é tão bom que você esteja aí conosco, é tão bom que você participe desse programa. Se desejar, pode fazer as suas sugestões, não é mesmo? E hoje nós vamos conversar sobre o grande profeta Jeremias. Um profeta dos mais importantes que nós temos na literatura bíblica, na literatura profética. E eu tenho a alegria de ter dois convidados que estão comigo, estão à distância, mas eles vão nos ajudar. Faz de conta que eles estão aqui. Eu acolho mais uma vez o Padre Antônio Carlos Friso, doutor em Teologia Bíblica e professor do nosso Instituto de Teologia São Paulo. Bem-vindo, Friso! Nossa, que bom estar com você, com os amigos da TV Aparecida, amigos, amigas da TV Aparecida, e hoje, dando continuidade a esta série de profetas e conversas, Sim. não é? E hoje, com o grande profeta Jeremias. Pois é, vamos então, ter... É um prazer estar contigo. Vamos ter muito o que falar. E a gente tem um novo convidado, a alegria de acolher também o João Cláudio Rufino, que é professor da PUC, doutor em Teologia. Bem-vindo, João Cláudio. Olá, muito obrigado, Padre Ulisses. É uma alegria muito grande estar aqui e também retornar a essa casa que é a TV Aparecida e também poder reencontrar, mesmo que assim à distância, esse querido irmão, Padre Antônio Friso. Trabalhamos juntos lá no Centro Bíblico Verbo. Não diga. Uma alegria muito grande. Que bom, viu? Sejam bem-vindos, então, nossos convidados. Vamos por Skype, né? Pedindo a todos os santos que o Skype funcione direitinho, que o galo do Friso não fique cantando muito alto, que ele costuma acordar muito tarde, esse galo. Mas o mais importante é que possamos nos debruçar sobre a Bíblia Sagrada e a gente possa trocar algumas ideias, não é mesmo? Passar para você coisas bonitas que esse profeta, que é tão atual, tão presente na liturgia da igreja, tão presente nos momentos fortes da nossa história, que ele esteja conosco. E a gente vai começar o nosso programa sempre ouvindo um pequeno texto, Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 10. Vamos ouvir com atenção e depois já ouvimos o comentário do João Cláudio e do Padre Friso. Foi-me dirigida a palavra de Javé nestes termos: antes que eu te formasse no seio materno, eu te conhecia. Antes que saísses do ventre, eu te consagrei. Eu te estabeleci profeta das nações. Respondi: Ah, Senhor Javé, eu não sei falar, pois ainda sou criança. Mas Javé me disse: Não digas sou criança, mas vai àqueles aos quais eu te mandar e anuncia o que eu te ordenar. Não os temas, porque estou contigo para te livrar. Oráculo de Javé. Javé estendeu a mão, tocou-me a boca e Javé me disse: Ponho minhas palavras em tua boca. Hoje te constituo sobre os povos e sobre os reinos para arrancar e demolir, para abater e destruir, para edificar e plantar. Aqui estamos, então. Eu gostaria, Padre Friso, que você comentasse o texto de Jeremias, que nos ajuda a falar da vocação dele. Qual é essa vocação de Jeremias? E que ele, num primeiro momento, não é mesmo, ele se sente assim, quase que indigno de participar dessa missão de profeta. É bonito o capítulo 1, versículo 7. Sim. Olha que pérola, olha que mensagem, sobretudo para os jovens de hoje, para a pastoral da juventude. Porque aqui no nosso programa, Em Comunhão, a gente quer sempre unir a vida e a Bíblia. Exatamente, né? Se não for assim, não vale a pena. E a gente sempre reforça, né, Padre Ulisses? Ô João Paulo, que mais importante às vezes
que as páginas da Bíblia é a nossa vida. Olha o que o Jeremias responde. Eu sou muito jovem para esta missão. Jeremias, capítulo 1, versículo 7. Porque a quem eu te enviar irás, e o que eu te ordenar falarás, diz Deus Sim. a Jeremias. Então eu creio que o Jeremias sabe, é jovem, sabe da missão que ele tem a cumprir. Falar do Deus e defender a vida. Eu diria sempre, assim, sabe, Padre Ulisses, que o Jeremias é o grande defensor da vida. Ele, que atuou durante um período muito conturbado. Sim. Ele atua durante o reinado de Josias, Joacás, Joaquim, com M, Joaquim, com N, e Sedecias. Começa em 640 e vai terminar na época do exílio babilônico. Exatamente. Então, a missão dele é grande. E nos 52 capítulos, não é? Nós temos ali muitas teologias, muitas histórias, muitas denúncias e muito puxada de orelha também, viu? Ah, Quando certamente. o povo é infiel, ele quer corrigir. Exatamente. Né? João Cláudio, o que você acha essa pequena introdução do profeta Jeremias? Como que ressoa em você? Eu sou muito jovem, eu sou ainda criança, não dou conta do recado, né? E Deus vai ao encontro dele e insiste na vocação. Há um detalhe aqui, Padre Ulisses, que eu acho fantástico nós ressaltarmos, Sim. que é o fato justamente do modo como ele dá essa desculpa para Deus. Sei. Quando a gente observa o texto bíblico, nós vemos que essa é a mesma desculpa, ou quase a mesma desculpa, eu não sei falar, que é trazida por Moisés lá no Êxodo, no capítulo 3, no versículo 11. E isso é interessante para nós, justamente porque Moisés é aquele personagem que, de alguma maneira, ele é símbolo desse processo do Deus que atua na história em vista de libertar o seu povo. Parece aqui haver um processo de relação entre esses dois textos. Sei. E aí, Jeremias, ele vai ouvir da parte de Deus, isso que eu acho fantástico. Deus não dá ouvidos àquilo que ele está afirmando, mas simplesmente diz o seguinte: não digas, eu não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, você irá. Certo. Olha que coisa maravilhosa. Muito bonita, então, né? Nesse sentido, como o Padre Friso também falou, acredito que, sobretudo, os jovens não devem se sentir apequenados diante da missão de proclamar a libertação, de proclamar a atuação de Deus na história em vista da vida. Deus os capacita, Deus os fortalece. Exatamente. É muito bonito, João Cláudio, porque, veja, é a mesma desculpa que a gente costuma dar, né? É a mesma desculpa de N católicos que diz, não, eu não sou capaz, eu não entendo de Bíblia, e vai dando aquela desculpa, esquecendo que quem vai atuar é Deus, é o Espírito Santo, né? E não tanto a minha capacidade, o meu talento apenas. Eu me preparo, mas eu vou deixar que Deus faça o jogo comigo. Deus me leve. Eu acho que essa introdução, ela já é um chamado, como dizia o Friso, um puxão de orelha em todos nós, né? Cuidado com as omissões. A omissão é a coisa que mais incapacita a gente, né? Cada vez que eu me omito, mais eu me incapacito. Cada vez que eu enfrento o desafio, mais Deus entra no jogo e me faz ser capaz, né? Mas vamos conversar um pouquinho. Quem é, afinal, esse profeta Jeremias? Que a gente, às vezes dá a impressão, sabe, para mim, Jeremias é o profeta chorão, né? É o profeta digamos assim, das lamentações, das ameaças. Ele sempre dá uma impressão assim para a gente de alguém, quase que um profeta triste, né? Quem é, Friso, esse profeta Jeremias? Conta para nós em breves palavras. Bonito.
sempre a gente aqui na nossa conversa começa contextualizando a vida do profeta. O Jeremias nasceu em meados do ano 650 antes de Jesus Cristo. Ele nasceu numa vila chamada Anatote, pertinho de Jerusalém, uns 6 quilômetros de Jerusalém. E ele nasceu dentro de uma família sacerdotal. Certo. Não é? E ser sacerdote naquele tempo era hereditário. Quando a gente fala, é interessante, né, Padre Ulisses, o João Paulo, a gente destacar isso. O sacerdócio lá do Antigo Testamento era hereditário. O meu pai é sacerdote, meu avô foi sacerdote, meu bisavô foi sacerdote, meu tetaravô foi sacerdote. Eu vou ser sacerdote. Não é? E então ele nasceu numa família tradicionalmente que conhecia muito bem as religiões de Israel. Então, e ele é ainda jovem quando recebe o apelo para ser profeta. Isto é, o texto fala assim: então Javé estendeu a mão, tocou em minha boca e me disse: eis que eu coloco em tua boca as minhas palavras. Certo. Olha que responsabilidade. Deus tocou. Tocar nos lábios é intimidade. Tocar nos lábios é mostrar atenção, comunhão. Deus toca na língua dele e diz: eu coloco em teus lábios as minhas palavras. Pode ir. E aí ele tenta desculpar-se, mas é tão envolvente o chamado de Deus que ele diz: é impossível não profetizar. Então, onde você mandar, eu irei. E aí começa, então, a sua atividade profética no período do reinado do rei Josias. Isso. Como que você contextualiza, João Cláudio, o nosso profeta Jeremias? O que você acentua nessa contextualização dele? Ele que lidou com o mundo de político, né? Cada rei que mudava, ele tinha que saber lidar com cada político de esquerda, de direita, de cima, de baixo. Ele lidou com tudo, e principalmente corrupto. Exatamente. Bom, o que eu destacaria, a princípio, retomando a questão do local onde ele nasce, Anatote, sim, trata-se justamente de um local que, segundo o texto bíblico, lá em Josué, no capítulo 21, no versículo 18, e depois em Crônicas, no capítulo 6, no versículo 60, era uma das 4 cidades dentro do território de Benjamim que foram alocadas aos descendentes de Arão. Certo. E esses descendentes de Arão serão os sacerdotes levitas. E há um detalhe muito interessante, porque a cidade de Anatote foi o local para onde um sacerdote chamado Abiatar foi expulso quando ele foi removido por Salomão do seu ministério sacerdotal em Jerusalém. Sei. E em Anatote, portanto, se tem levitas que representam uma resistência frente a uma manipulação, talvez pudéssemos dizer assim, religiosa, política, e Jeremias vai representar esse grupo nesse período da história. Ele vai retomar todo aquele processo do Deus que libertou o seu povo, deu liberdade a eles, reinando sobre eles no período tribal. E nesse sentido, Jeremias vai representar aqueles que estão no mais baixo, digamos assim, da pirâmide social da sua época. E é muito interessante perceber isso. E por essa razão, por defender os pobres, por defender a vontade de Deus de estabelecer uma sociedade mais justa e mais fraterna, é que ele vai sofrer, é que ele vai ser rejeitado, vai ser perseguido, ele vai ser preso, vai fugir para o Egito. E aí, trazendo para a nossa história, para a nossa vida, a gente precisa deixar claro, afinal de contas, aqueles que falam a respeito de Deus, será que sempre estão do lado daqueles que Jesus estaria?
dos pobres, dos excluídos, dos marginalizados. Jeremias foi assim, Jesus foi assim, nós, enquanto igreja, devemos ser assim, e por isso, muitas vezes, nós vamos sofrer como Jeremias sofreu. Exatamente, né? Eu acho que há uma consequência inevitável da fidelidade a Jesus e que não deveria nunca surpreender a gente. Vai haver oposição. Friso, se você fosse pegar o Jeremias e falar, meu Deus do céu, para mim a mensagem de Jeremias que me toca assim mais fortemente, porque é um livro grande, né? A gente encontra ali em Jeremias um mundo de mensagens, coisas maravilhosas. Mas se você fosse pegar, digamos assim, eu acho que o centro dessa mensagem de Jeremias seria o quê? Lá no capítulo 8, você que está em casa nos acompanhando, pegue a sua Bíblia, Jeremias, capítulo 8, versículo 9. Pegue lá. Olha lá, respondendo o Padre Ulisses. Sim. Primeiro texto inquietante, não é? 8 a 9. Olha o que ele vai dizer. Vou ler aqui. Vamos ler juntos aí. Os sábios ficarão confusos, desnorteados, e cairão no laço, pois rejeitaram a palavra de Adonai, ou Javé. Que sabedoria podem eles ter? Esta crítica, Padre Ulisses, é a corte do rei Josias. Ele quer fazer uma reforma, vai aumentar a pobreza, vai fazer violência, vai gerar violência. E aí ele diz, vocês todos estão confusos e vocês vão cair no laço que armaram. Por quê? Os grandes tramam em sair-se sempre bem na história, mas a história tem o seu revés. Vai cobrar o sofrimento, a opressão e a morte dos inocentes. Sim. Olha que texto bonito. Isso é. Então, eis aí nossa primeira parada, não é? Ele é o primeiro rei que Josias está colocando o dedo em riste. Está dizendo, vocês estão errados. A tua reforma não beneficiará a paz. Não vai trazer paz. Pelo contrário, vai trazer um desajuste social. Exatamente, né? E ainda Josias, que é considerado um rei que tentou, né, de alguma forma retomar determinadas tradições e, no entanto, vem sempre... Eu acho que é muito importante, né, o Friso, que a questão de justiça e justiça não é um problema sociológico, né? É um problema de fidelidade a Javé ou a fidelidade à aliança. Então não adianta nada o rei, o político dizer assim, não, eu sou uma pessoa religiosa, eu vou reformar a religião, eu vou reformar a liturgia, o culto, né? Se ele é injusto, ele é infiel a Javé. Ele é infiel à aliança. Né? E esse é um aspecto que eu acho muito forte, né? A injustiça é uma questão teológica e não apenas sociológica. O que você acentuaria, João Cláudio, se você pegasse aí o nosso livro de Jeremias e falar, olha, eu gosto deste texto aqui? Bom, são muitos textos, né? Assim como o Friso falou, Jeremias é um detalhe. Sim. Ele é o segundo maior livro da Bíblia. Ele tem 52 capítulos, porém, o número de versículos é 1.364 versículos e 33.459 palavras. Nossa. Se a gente olhar, ele só perde para o livro dos Salmos, mesmo o Jeremias tendo 52 capítulos, Isaías 66 e Ezequiel 48. É o maior livro depois dos Salmos dentro da Escritura. E aí, então, ao longo de todo o livro, que em certo sentido ele é até caótico na sua organização, porque mistura oráculos de tempos diferentes, né? Isso é muito interessante. Existem alguns textos que de fato me chamam muita atenção. Um deles é aquilo que está no capítulo 7, lá no versículo 1 até o versículo 7, quando então Jeremias ele vai até a porta do templo e ali ele começa a proclamar a palavra e ele diz, ouvi a palavra do Senhor. Aqui tem a lembrança do Shema, aquilo que está no livro do Deuteronômio, ouvi a palavra de Deus. E aí então ele começa a
acusando aquelas pessoas que estavam indo até o templo para adorar a Deus, porém não estavam vivendo de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. E aí ele diz: emendai os vossos caminhos e as vossas obras. E aí ele diz: não confieis em palavras falsas. Eu destaco, porém, é o versículo 6 que dá para mim a tônica maior daquilo que é o oráculo dele. Quando ele diz: se oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, se não oprimirem, né, o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramar de sangue inocente neste lugar, nem andares atrás de outros deuses para o próprio mal, aí sim eu vos farei habitar nesse lugar. Então o que ele está dizendo aqui? Existe sim um tipo de vivência religiosa que não é aquela querida por Deus. Sei. Ou seja, não bastam apenas práticas exteriores, porque isso é um culto vazio. É necessário praticar a justiça, é necessário olhar para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, não derramar sangue inocente. E a gente vê, infelizmente, por aí, muitas vezes, alguns usando o discurso religioso, mas sendo aqueles que têm lavado as mãos diante de tanto sangue inocente que tem sido derramado no nosso país, por conta, sobretudo, desses desmandos que acontecem na atualidade. Quantas vidas perdidas! E isso misturado ao nome de Deus? Ora, o Senhor diria: não confieis em palavras falsas. Aquele que enfrentou situações políticas difíceis, situações sociais, situação, entende, de exílio, de sofrimento do seu povo. E, no entanto, o profeta, se de um lado ele é um tremendo crítico de tudo que acontece, ele é também um homem da esperança, o homem de Deus, o homem que não desiste absolutamente jamais do seu povo. É aquele que defende a vida, a fé, a aliança desse povo com Deus, né? E aí, então, o profeta, e nós vamos ver como Jeremias sofreu e sofreu bastante. E eu tenho a alegria, então, de estar conversando aí com Padre Friso e com João Cláudio. Friso, você queria ler um outro texto de Jeremias? Leia para nós, por favor. Quero. Sim. No momento em que começa a ter uns ruídos Sim. do galo aqui. Eu acho que esse galo é profeta, hein? Achando que é o galo de São Pedro. Não, mas esse galo, essas galinhas, elas cantam várias vezes, não só 3 vezes. 3 seria negação. Várias vezes é esperança. Tá bom. E qual é o texto, Friso? E eu gostaria de ler, refletir um pouco agora. Vamos pegar o capítulo 26 de Jeremias. Sim. Capítulo 26, verso 4. Capítulo 26, verso 4. Por que, Padre Ulisses? Agora não é mais o Josias. Morre Josias, quem sobe ao trono é o filho dele. Outro político, o né? rei Joaquim. Sei. Joaquim. Novo governo, nova proposta. Estamos em 609. O Joaquim, com M, ele governa até 598. Olha só o que ele vai dizer. Vamos ler juntos. Você dirá o seguinte. Deus fala para Jeremias. Assim diz Javé. Se vocês não me obedecerem, seguindo a lei que promulguei para vocês, e se não escutarem o que dizem meus servos, os profetas, que eu lhes envio sem cessar, embora vocês não os escutem, então eu vou fazer deste templo o que fiz com o santuário de Silo. E desta cidade farei uma coisa maldita para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falando isso na casa de Javé. Depois que Jeremias terminou de falar,
tudo que Javé lhe havia ordenado, que dissesse ao povo, os sacerdotes e os profetas o prenderam, dizendo: você deve morrer. O João Cláudio falava há pouco, né? Que ele foi preso. E é isso mesmo. Então, morre o Josias, o filho Joaquim sobe ao trono, mas maltrata ainda mais os pobres. Sim. E aí, o Jeremias faz uma crítica estrutural. Sacerdotes estão corrompidos, príncipes corrompidos, a corte corrompida, e vocês esqueceram dos pobres. E os profetas também, né? Havia profetas corrompidos também. Sim, claro. É. Pensa que tem profeta só bonzinho? Não, havia os profetas que incensavam o rei, que bajulavam o rei, as propostas. E o Jeremias dizia: não, vocês vão perecer. E o castigo virá, né? Virá em 587, quando Jerusalém é destruída. E essa destruição, para o Jeremias, é porque o povo pecou. Se afastou da aliança, se afastou da comunhão. É bonito esse. Todos os casais, os noivos, usam aliança. Sim. Nós padres usamos, né? Isso é sinal de comunhão com Deus. Não esquecer Deus. Nunca praticar o mal. Nunca deixar de ajudar alguém. Sempre pensar numa sociedade mais fraterna, mais humana, mais sustentável. Exatamente. Então temos... Isso eu acho que é muito importante, entende? João Cláudio poderia até nos confirmar nisso, porque as consequências, né, João Cláudio, sobre Jeremias foram muito dolorosas. Um homem que sofreu demais por aquilo que foi falar em nome de Javé, né? Eu acho tão importante perceber que no fundo de Jeremias ele está ali, digamos assim, lutando contra o poder que comete injustiça, para tentar revelar um Deus que é amor e que quer manter uma aliança com o povo e cuidar da vida desse povo. Eu não sei se a gente pode ler o profeta entre essa dimensão, entre tensão entre poder e amor, não é mesmo? Morte e vida. Como é que você vê, João Cláudio? Sim, claro. Eu acho que são coisas bastante ligadas dentro do profeta. Sim. Observe que desde o começo até o final do livro, a gente observa ele sempre proclamando a palavra de Deus. Isso chama a atenção. Aliás, a expressão ouvir a palavra do Senhor, ela vai aparecer dentro do livro ao longo de 11 ocorrências, 11 vezes. Sim. E ele se refere, por exemplo, à casa de Jacó e a todas as famílias de Israel, a todos de Judá, a vós que entrais por essas portas para adorar a Deus. Ele se refere aos reis, ele se refere aos sacerdotes, ele se refere até mesmo às nações, quando a gente observa todos os momentos em que essa expressão, ouvir a palavra do Senhor, ocorre dentro do livro. E isso significa algo muito intenso na vocação dele. Por quê? Justamente pelo fato de ele representar um Deus que ama o seu povo, um Deus que não desiste do seu povo e quer que este, de alguma maneira, para cumprir a aliança em vista da vida, o obedeça. Então, essa insistência no ouvir a palavra é como a insistência de alguém como um esposo que ama a esposa e que não quer, de alguma maneira, submetê-la a uma obediência tosca, cega, boba e até algumas vezes violenta, mas no sentido bonito de dizer: a nossa aliança conduz à vida. Se vocês cumprirem o mandamento de amar o próximo, se vocês cumprirem o mandamento de olhar para os pobres, para os excluídos, terá vida. E vida em abundância. Então Jeremias, ele vai justamente ser esse representante de um Deus amor, de um Deus misericórdia, de um Deus que quer
ver a vida para o seu povo, e nesse sentido é muito bonito percebermos como isso também gera para ele tensões, porque ao longo de todo o texto, o povo de Judá é visto muitas vezes como alguém que não quer ouvir de qualquer modo a palavra. E aí tem um capítulo fantástico, que é o capítulo 4, no versículo 22, quando ele diz assim: deveras, em verdade, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios, não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Então, é interessante nesse texto porque o Senhor chama o povo de meu povo. Olha a relação de amor. Sim. Chama o povo de filhos. Ao mesmo tempo, faz a denúncia. Então, essa ambiguidade ela é muito interessante dentro do profeta. E aí a gente vê isso na própria vida dele. Aliás, ele é o profeta, basicamente, que mais dá informações a respeito de si mesmo. Se você pegar parte considerável do texto de Jeremias, nós temos basicamente 22,37%, por aí, tá? 22,37% de textos narrativos dentro desse profeta. É o melhor biografado que tem, né? É o profeta melhor que biografado. Exatamente. E a vida dele é essa ambiguidade. Ele foge porque não quer anunciar, porque é muito duro o seu anúncio. Sei. Ao mesmo tempo, ele é seduzido por Deus e ele vai lá e anuncia. E essa ambiguidade acontece na relação entre Deus e o povo de forma bastante intensa dentro desse livro. As consequências dessa profecia, dessa vida profética de Jeremias na vida dele, né? Evidentemente que se ele fosse um popstar teria tido um sucesso imenso, né? Mas parece que as consequências não foram tão simples, tão fáceis, nem tão agradáveis como a gente poderia imaginar, né? Esse homem sofreu toda a vida, não? Sofreu demais. Ele foi espancado e preso várias vezes. Sim. Jeremias 20... Jeremias 26, Jeremias 32, Jeremias 37 trazem isso. Ele foi ameaçado de morte, Jeremias capítulo 18, Jeremias capítulo 38. Ele foi ameaçado de morte pelos seus conterrâneos, quando ele foi enviado por Deus a pregar em Anatote, a anunciar em Anatote, Jeremias capítulo 11. Ele foi taxado de traidor da pátria em 3 ocasiões. Jeremias no capítulo 26, no 37 e no 38. E ele, inclusive, sofre tanto que ele fica doente. Olha como é esse fator emocional também na vida de Jeremias, que é muito interessante. No capítulo 8, versículo 18, ele chega justamente a afirmar, não é, que se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, olha o que ele diz, o meu coração desfalece dentro de mim. E aí, essa profunda tristeza, essa profunda dor que ele sente, não é justamente por conta desse impacto da missão que ele vive, da missão de anunciar a verdade para um povo que não quer ouvir, para um povo que quer viver um processo de vida, de relacionamento com Deus vazio. Certo, eu acho que é importante. E, Friso, eu acho que a gente está vendo Jeremias nesse aspecto profético muito forte de denúncia, né? Mas, e depois nós temos, eu não sei se você gostaria de comentar, porque existe além do profeta Jeremias uma lamentações de Jeremias, né? Mas eu gostaria que você falasse também um pouco das esperanças de Jeremias, porque ele sonha com um culto mais autêntico, né? Ele sonha com um povo que vai ter uma interioridade maior e uma, digamos assim, autenticidade maior na sua aliança com Deus. Como é que você vê a esperança de Jeremias ou as lamentações de Jeremias? Foi longo a atuação de Jeremias, são 52 capítulos. Sim. Não é? Ele começa no tempo de Josias, Joaquim com N, e vai terminar em Sedecias. Sim. Não é?
E ele é um homem que quer defender o povo. Por isso que às vezes, ele apoia o rei, não é? Quando os sedecias estavam no governo, não é? Ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo 21, versículo 8. Vamos ler esse texto? Pode ler. Vamos ler esse texto? Não é? São tempos difíceis, né? Em 597, teve a primeira vinda do rei Nabucodonosor e cercou Jerusalém. Levou os primeiros cativos. 10 anos depois, esse rei Nabucodonosor voltou. Em 587, destruiu a cidade e aí impôs o exílio babilônico para valer. E o Sedecias pega esse período em que Nabucodonosor chega a Jerusalém para destruir a cidade. E olha o que ele fala no capítulo 21, versículo 8. Vamos olhar? E ele está falando para Sedecias, 21, sim, versículo 8. Vou ler aqui no meu texto. Para o povo, porém você dirá, assim diz Javé, estou colocando diante de vocês o caminho da vida. Olha a esperança aí, Padre Ulisses. É verdade. E o caminho da morte. Quem ficar na cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Quem sair e se entregar aos caldeus, que cercam vocês, continuará vivo, e sua vida lhe será deixada como despojo. O que é isso? O rei, o profeta Jeremias está falando para os sedecias, não faça guerra contra a Babilônia, não vá para a guerra contra esse império, você vai morrer você e o povo. Sei. Então, o Jeremias dá um belo de um conselho para dizer, olha, toda guerra é injusta, toda guerra, quem mora na guerra são os pobres, não é? São os soldados. Até hoje ficam as viúvas. Então, nesse ponto, o Jeremias está do lado do sedecias, dizendo, peraí, não vamos fazer guerra, não. Se a gente fizer guerra contra uma grande potência, nós todos vamos perecer. Então, o Jeremias, para mim, ele faz o que nós devemos fazer sempre. Política do bem comum. Exatamente. Isso mesmo. E política da vida. Ele cuidar da vida dos pobres, cuidar da vida daqueles soldados e mulheres que vão perder seus maridos na guerra. Exatamente. Eu acho que ontem como hoje, né, mesmo o grande critério de discernimento deve ser esse, né? Até onde a gente protege e defende a vida, até onde a gente usa o nome de Deus, nome da pátria, para muitas vezes sacrificar vidas que não deveriam ser sacrificadas, né? Ou seja, relativiza, num certo sentido, tudo aquilo que nós muitas vezes, né, achamos que é esse partido, aquele partido. Não há partido, há vida. Se proteger e defender a vida, está a favor de Deus, caso contrário, não está. Estamos chegando já ao final do programa, não conseguimos atravessar o livro do profeta Jeremias, mas eu gostaria ainda, João Cláudio, nesse último minutinho, que vocês dessem a esperança de Jeremias, passasse para a gente, para o nosso povo também, essa esperança, porque não se vive só de lamentação, a gente tem que viver de esperança. João Cláudio, que esperança que você dá para nós através da boca do profeta Jeremias? Para mim, um texto que representa muito bem essa esperança é justamente o oráculo que ele proclama no capítulo 31, a partir do versículo 31, quando ele diz que o Senhor firmará uma nova aliança com a casa de Israel. Mesmo eles tendo anulado essa aliança, o Senhor firmará. Sim. E aí é muito interessante o fato de que, lá no versículo 33, o próprio Senhor diz assim, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscrevereis. E aí, aqui existe algo maravilhoso. A questão do povo que desobedeceu e anulou a aliança é porque a relação entre Deus e o seu povo muitas vezes era uma relação
de distância. Agora, a lei vai ser colocada dentro do coração. Há um aspecto de intimidade fantástico aqui. E é esse texto que dá nome ao conjunto de livros do Novo Testamento. Quando nós lemos a expressão nova aliança que aparece dentro do texto hebraico é Aberit Hadashah. Isso é traduzido para o Antigo Testamento grego Rekaine Diateke, e é esse o termo que vai dar nome ao conjunto de textos do Novo Testamento. Ou seja, o conjunto de textos que vai teologicamente trazer para nós aquilo que é a efetivação dessa nova e eterna aliança em Cristo. Nesse sentido, Jeremias, ele tem um olhar para o futuro no sentido positivo de não perder de vista o fato de que Deus permanece amando o seu povo e toda a humanidade, até porque o próprio texto do capítulo 31, no versículo 34, diz: todos me conhecerão. Ou seja, essa nova e eterna aliança não apenas para um povo exclusivamente, mas para toda a humanidade. É isso que Deus traz em Cristo, e quando assim o vivemos, nós estabelecemos, na força do Espírito, uma nova sociedade muito diferente, não é? Daquela, inclusive até da que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Uma sociedade mais justa, mais fraterna, a partir daquilo que é a proposta de reino de Deus. Então, eu diria nesse sentido, aí está a grande esperança desse profeta. Está aí, minha gente, conversando sobre o profeta Jeremias. A gente poderia continuar conversando, mas o tempo já se foi. Mas guardem que o sonho do profeta continua sendo o sonho que nós temos hoje para o nosso povo. Com uma grande vantagem, nós já temos Jesus, a garantia da nova e eterna aliança com Deus. E é exatamente aí que a gente toma esse Jesus, o grande, o maior de todos os profetas, o nosso Redentor e Salvador, como sendo Ele a nossa esperança concreta, sempre com a intercessão da mãe dele, Nossa Senhora. Vale a pena a gente continuar lendo esses profetas. Fique com Deus, até a semana que vem, se Deus quiser, vamos continuar folheando a nossa Bíblia. Quanto mais a palavra de Deus estiver no nosso coração, mais o nosso coração vai pertencer realmente a Deus. Até a semana que vem.